Quando a gente fala sobre essa região da garganta aqui, que seria aqui, ó, laringe, as cordas vocais, ela está associada a uma situação onde você se sente assustada. Aquela situação que te ameaça, ela te gera um susto, que pode te afetar a musculatura lisa, ou seja, a musculatura que é involuntária, gerando espasmos na região da laringe, e isso está relacionado a um comportamento que pode te causar ansiedade, inclusive, quando você ativa a laringe de um lado e um outro órgão do outro lado. Então tem o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo do nosso cérebro, na região do córtex pré-frontal, que é essa parte anterior do cérebro, vai controlar a musculatura lisa da laringe e das cordas vocais. Só que, depois quando eu entro um pouquinho mais fundo, que é a parte da mucosa desse tecido, aí já vai ser controlada pela região temporal. Então eu já vou ter a região temporal esquerda controlando a laringe e as cordas vocais, mas aí é a mucosa. O que é a mucosa? Seria o órgão em si. Agora, a musculatura lisa, que faz o funcionamento das cordas vocais, que faz o funcionamento do órgão em si, já é controlada no córtex pré-frontal do lado esquerdo. Então, esses tecidos, eles estão associados a situações que te assustam. É uma ameaça que te assusta. Um vai estar relacionado a uma ameaça que vai acontecer, então que vem pela sua frente, você identificou a distância, mas está com medo daquilo, te gerando um susto. Algo é assustador. E normalmente as pessoas que ativam isso podem perder a voz. As pessoas que ativam isso começam a falar baixinho. Recentemente eu encontrei uma criança que ela estava com um diagnóstico, né, de autismo, e eu comecei a perceber, e para mim ela não tinha ali aquele autismo de forma densa mesmo ali, com um grau elevado. Só que quando eu comecei depois a perceber alguns traços, realmente poderia ser, porque um dos aspectos era uma criança, um menino, que ele falava muito baixinho, muito fino, e isso pode estar relacionado a uma ativação desse tecido. Por que, Denison? Por que falar baixinho, falar fino pode ter relação com isso? Porque o animal, quando ele se sente assustado, ele se esconde. Sabe aquela criança que você está passeando com teu filho e você encontra um amigo e de repente ela corre e fica atrás da sua perna? Ela está se sentindo assustada. Ela não fala. Ela vai ficar calada. Porque nesses casos de algo que te ameaça e você está assustada, você precisa esconder do predador para ele não te encontrar. Ou seja, se eu não emitir sons, isso é importante para salvar a minha vida. Então, outro exemplo, aquela pessoa que vai dar uma palestra, estou dando uma aula, e quando eu abro a cortina eu vejo aquele auditório, aquilo me assusta. Tem 1000 pessoas ali. Naquele momento aquilo me assusta, eu perco a voz. Eu começo a falar e a voz some. Porque é imprescindível perder a voz, principalmente quando você não está preparado para aquele assunto que você está dominando ali, que você está falando, não tem domínio daquilo. Isso faz com que você ative essa região da laringe, das cordas vocais, numa sensação de algo que te assusta, tá? Então tem esses aspectos, onde aqui vai te gerar esse aspecto de ansiedade, aqui vai te gerar outros aspectos, que não vem ao caso agora, mas pode causar situações de manias e por aí vai. E depois a gente vai ter do outro lado, que seriam os brônquios. Então quando a gente vai falar sobre os brônquios pulmonares, que seria toda essa região aqui, esses galhos, né, brônquios, bronquíolos e por aí vai, essas regiões dos brônquios pulmonares, ela já tem uma relação também de ameaça, porém eu estou com medo. Só que nesse momento eu vou emitir sons, eu vou falar alto, aquela pessoa que fala muito alta, que ri muito, muito alto, espalhafatoso, é aquela pessoa que sempre quer utilizar a voz para dominar, ela grita com você, ela utiliza uma voz grossa, ou tem isso de forma biológica, por quê? Porque ela é uma pessoa bronquial, gosta de falar. Pessoas com voz grossa, pessoa com voz alta, ela tem esse aspecto aqui. Mas para que isso, Denis? Na natureza, o primeiro aspecto do dominador daquele território, principalmente um macho dominador ou uma fêmea dominadora, ela emite som para intimidar a ameaça. Então eu vejo a ameaça à distância, vou ativar córtex pré-frontal, essa região aqui. Se eu ativo essa região, eu vou ativar a musculatura lisa dos brônquios. Posso ter espasmos nos brônquios numa fase específica, inclusive. Posso ter asma brônquia. Tudo isso eu explico detalhadamente no meu curso completo. Sei que eu estou sendo redundante aqui, mas eu não consigo passar todo o conteúdo para você aqui. Porque para você estar aqui até agora nesse momento é porque você realmente está comprometido. Mas muitas pessoas querem esse conhecimento, mas não estão dispostas a estar aqui como você está agora. Então por isso eu preciso ter aulas curtinhas, eu preciso ter um módulo só de tratamento, vou te ensinar como tratar isso. Eu preciso te ensinar como você pode utilizar técnicas manuais. Eu preciso te ensinar vários conteúdos, eu preciso tirar dúvida ao vivo. Eu preciso te dar um suporte no WhatsApp. E tudo isso demanda tempo, demanda energia para eu conseguir te ajudar. E por isso eu criei esse curso. Se você quer participar, tá aqui no card abaixo, tá? E se essa aula também foi
tá te ajudando até agora, isso foi relevante para você, tá te ajudando como profissional, ou você é um paciente que está tendo sintomas e essa aula tá te ajudando a encontrar o conflito inicial e você quer me ajudar a manter esse projeto, eu também deixei aqui o meu número de WhatsApp, que inclusive é onde você pode fazer uma doação aqui pro canal. Você quer fazer um Pix, seja o que for, qualquer quantia, você vai estar me ajudando a manter esse projeto também. Então, retomando a aula, quando a gente vai falar sobre os brônquios pulmonares, são todos esses galhos aqui, eles são ativados quando eu preciso emitir sons e intimidar o inimigo. Então, toda vez que você se sente ameaçado e você está numa forma que você precisa se defender, você vai ativar os brônquios. Então, aqui a gente fala que aquilo é amedrontador. Então, um exemplo bem simples é assim: você dá um susto na pessoa. Se ela fala, ai que medo, ela está aqui, ela está na sua forma mais masculina, vamos dizer assim. E a fêmea também pode estar mais masculina. E ela, quando ela está com medo, ela emite som para intimidar o inimigo. Você coloca aí no Google, no YouTube, e você pesquisa assim, animal, um cachorro, por exemplo, intimidando um leão intimidando um jacaré, ou vice-versa. O animal emite o som para intimidar o inimigo. É você passando na casa de alguém que tem cachorro, o cachorro fica lá, latindo, 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 e ele está tentando o quê? Defender o território dele. Ele está te ameaçando para você não entrar. Então esse é o aspecto que ativa aqui, córtex pré-frontal. A partir do momento que você está vencendo esse estresse, eu emito som para tentar afastar o inimigo. Quanto mais grossa for minha voz, mais alta, mais eu gero ameaça no inimigo que está entrando no meu ambiente. Só que isso aqui eu estou falando do meio animal. O que pode ser ameaçador para o seu paciente? O que pode ser amedrontador? Pode ser um filho que pode nascer com um problema e para ele aquilo é uma ameaça. Pode ser um problema no trabalho financeiro, que está vindo uma conta que ele não vai conseguir pagar. Pode ser uma pessoa que fez empréstimo no banco para construir e está terminando a construção, terminou a construção, agora ele vai ter que pagar as prestações, ele não está tendo dinheiro e não está conseguindo vender, e às vezes aquela área que ele construiu desvalorizou e ele está tendo problemas sérios de ameaça, de medo frontal. Pode ser uma pessoa que no trabalho dela assumiu uma carga maior do que ela aguenta financeiramente e tem responsabilidades muito grandes. E aquilo que ela está fazendo pode fazer ela perder coisas que ela tinha. E isso pode ser uma ameaça. Isso pode causar muito medo nela. O medo, eu gosto sempre de enfatizar isso. O medo, ele é bom. Denson, o medo é bom. O medo é ótimo. O medo, ele faz você ser cauteloso. Faz você se precaver. Só que medo de menos, falta de medo, faz com que a pessoa se torne tola, porque ela arrisca a vida dela. Ela arrisca a vida financeira, ela arrisca a vida dela de um modo geral. Então, falta de medo é ruim. Só que o excesso de medo, ele é paralisante. Muitas pessoas têm medo de tudo. Eu tive paciente de vir no meu consultório durante a pandemia com 2 máscaras. Automaticamente, o que vem na minha cabeça? De cara, esse paciente tem um medo dobrado. Então, eu preciso tomar cuidados de forma dobrada. O paciente, quando ele veio no consultório, na verdade, ele nem era meu paciente, ele era o marido da minha paciente. Eu ia tratar a paciente e ele, quando eu fui cumprimentar, ele já deu um passo para trás. Ou seja, já vi que ele tinha um medo exagerado. Então eu perguntei para ele, o que eu posso fazer para você ficar mais tranquilo? Não, eu vou ficar aqui na recepção, tudo bem. Perfeito. Vou ligar a internet, tudo bem para você, aceita um café? Não, não, tranquilo. Vou abrir a janela, nem vou ligar o ar-condicionado, deixa tudo aberto para você, ok? Ok. Diminui o medo. Só que, para diminuir o medo, eu preciso, no caso desse paciente, durante a pandemia, de conhecimento. Ele precisava entender da interpretação biológica, precisava entender sobre as 5 leis biológicas, porque aí sim ele ia entender todo o processo que envolve vírus, que envolve todos os sintomas respiratórios. Essa aula, por exemplo, para ele, iria ajudar drasticamente. Muitas pessoas, quando vê esse conteúdo pela primeira vez, entendem, faz sentido. No início, né, quando eu comecei a trabalhar com isso, há mais de 10 anos atrás, eu falava, as pessoas entendiam, nossa, que fantástico, realmente faz sentido. Minha mãe passou por isso, meu filho tá assim, tá assado. Muitas vezes o cara faz o tratamento, melhora, e de repente passa um tempo e fala assim, nossa, peguei uma friagem, tô com uma tosse, porque aquilo já está enraizado, é uma crença limitante. Você não pegou nenhuma friagem, pegou tosse, andou descalço, tomou banho gelado, não tem nada disso, pessoal, nada disso. O que acontece é que essas crenças limitantes ficam te causando medo. Essas crenças limitantes te paralisam. Essas crenças limitantes fazem você ter vários e vários sintomas, porque está enraizado. É aquela velha história de uma mentira contada várias vezes acaba se tornando real quando ela é multiplicada. E por aí vai.